procuro. Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos diáconos, servidores do altar e da igreja e do povo de Deus, neodiáconos, ordenados ontem por nosso arcebispo Dom Matias, na Igreja Mãe, a Catedral Metropolitana de Natal. Querido neodiácono Josimar, da nossa paróquia, nosso irmão e amigo, na caminhada pastoral, na caminhada da vida, na caminhada de nossa amizade, pois todos nós aqui da paróquia conhecemos Josimar, sua esposa dos anjos, seus filhos, a sua família. Sabemos do seu engajamento pastoral, da sua boa vontade em servir a Deus, desde o tempo de criança, adolescente, jovem, adulto, homem casado, pai de família. Em todos esses momentos da vida, Josimar sempre serviu ao Senhor como catequista, como evangelizador, como missionário, como amigo e irmão nosso em todos os momentos. Por isso nós nos alegramos diante de Deus, diante do bom pastor, por ter escolhido Josimar para esta vocação do diaconato permanente. É Deus quem escolhe, quem chama e quem unge. Ninguém se autoproclama diácono ou sacerdote ou bispo. O sacramento da ordem é dado primeiramente através do chamado de Deus. Volto a dizer, é Deus que chama, é Deus que escolhe, é Deus que unge. Por isso nós nos alegramos nesta noite, no dia do bem-aventurado José de Mesquita, apóstolo do Brasil, ao celebrarmos esta missa, esta Eucaristia, em ação de graças pela ordenação diaconal de Josimar e seus irmãos do diaconato, que aqui estão me prestigiando, em ação de graças pela sua família que aqui está, pelos seus amigos e amigas, pelas comunidades da paróquia, a Igreja Matriz, a Igreja de São Francisco, a Igreja de Santa Paula, de Nova Jerusalém, da comunidade de Santana do Novo Horizonte, a comunidade católica Éfeso. Todos que aqui estamos nos alegramos com Josimar e com os outros neodiáconos, porque são mais servidores que vêm para nos ajudar, para colaborar, pois é esta a missão primeira, primordial do diácono: servir, ajudar, colaborar. Foi para isto que surgiu na igreja o diaconato, a diaconia, que é o serviço. Quando os judeus, os de origem grega, se queixavam porque as suas viúvas eram deixadas de lado, os órfãos, e os apóstolos oraram, rezaram e mandaram que a comunidade escolhesse 7 homens de boa fama, para que pudessem ser assim consagrados ao Senhor. Homens que tinham família, homens que eram casados, mas que através da oração consecratória tornavam-se também participantes do sacramento da ordem, servindo, ajudando, colaborando. Por isso, queridos diáconos, querido Josimar, a vida de vocês será sempre, como já foi agora ainda mais, uma vida de serviço, de disponibilidade em ajudar, em colaborar na obra de Deus, colaborando na evangelização, na formação, no serviço da caridade, da palavra e do altar. Estarão sempre disponíveis a qualquer instante, a qualquer momento, para realizar esta dimensão do diaconato, da diaconia que vocês assumem com amor na Igreja de Deus. É isso que nós, comunidade paroquial, sempre esperamos daqueles que estão conosco na caminhada da vida para o céu, o exemplo do serviço, da doação, da disponibilidade. O próprio Filho
Filho de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, veio para servir, não para ser servido. E se Ele, que é Deus e Senhor de todos nós, serve e nos dá o exemplo, é para que nós também façamos a mesma coisa que Ele sempre fez por nós, que foi servir. Não há obra maior de serviço que foi dar a sua vida pela nossa salvação. É nele que cremos e esperamos também um dia participarmos da vida eterna no céu, quando Ele nos chamar para o seu convívio eterno, nos dando em recompensa a salvação pela nossa fé e pelo bom trabalho realizado em seu nome. Que os diáconos, os presbíteros, os bispos, que todos que estão à frente do rebanho sirvam em primeiro lugar, sejam servidores, para tornar esse exemplo para a comunidade. Que neste serviço fraterno, gratuito, solidário, cada um vai realizando a vocação para a qual Deus chamou na sua Santa Igreja, seja como diácono, como sacerdote, como bispo, seja como consagrado, consagrada, leigo, leiga engajado no trabalho pastoral da igreja, ajudar, colaborar, eis a nossa missão. Vejamos na leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, o exemplo de Paulo, que é um apóstolo, um servidor do Senhor. Mesmo que Paulo passe por tribulações, por dificuldades, mas Paulo não desiste, ele é perseverante, ele é fiel ao Senhor. Nós vimos hoje na leitura como fariseus e saduceus começaram a brigar entre si por causa da palavra de Paulo e queriam até despedaçar a Paulo, e o chefe da guarda manda levar Paulo de volta para o quartel. O Espírito de Deus já havia predito a Paulo que ele iria passar por cadeias, por tribulações, mas o Senhor disse a ele: não cesse de falar. Paulo, em todos os momentos da sua vida, após converter-se ao Senhor, tornando-se esse grande apóstolo, nunca deixou de pregar e anunciar a palavra, nunca deixou de servir. Por isso, queridos diáconos, todos nós também passamos por dificuldades, por tribulações, para sermos servidores do Senhor, sim. Especialmente neste mundo em que nós vivemos, quando se há um materialismo desenfreado, a busca do prazer pelo prazer e às vezes o esquecimento de Deus na vida do ser humano, nos aguardam sempre tribulações e sofrimentos. Vocês mesmos, para chegarem aqui onde vocês chegaram, na sua ordenação diaconal, quantas dificuldades vocês passaram, todas as dificuldades, desde aquelas dificuldades materiais até as dificuldades espirituais e outras mais que vocês sabem e que estão no coração e na alma de cada um de vocês, mas vocês venceram esta etapa, vocês já se ordenaram, cumpriram aquela missão que o Senhor já lhes deu, que era se preparar para se ordenar, para servir. Esta missão foi cumprida, agora começa a missão do serviço propriamente dito, como diáconos ordenados, instituídos para este fim. Superaram as tribulações, os sofrimentos, e aqui estão. Como o apóstolo superou todo o sofrimento e anunciou sempre a palavra de Deus. Hoje a igreja celebra aqui no Brasil a festa do bem-aventurado José de Anchieta. Quantos e quantos sofrimentos, quantas e quantas tribulações Anchieta também passou para pregar o Evangelho de Deus nessas terras recém-descobertas do Brasil. Ele nasceu nas Ilhas Canárias, que pertencia a Portugal. E se hoje em dia, no mundo moderno em que vivemos, uma viagem de navio da Europa para a América do Sul ainda é uma viagem dispendiosa, cansativa, vocês imaginem isto feito há 500 anos atrás? E aqui vieram evangelizar, catequizar os índios. Vocês imaginem a dificuldade, sem saber falar o tupi-guarani, sem saber se comunicar na língua dos indígenas, dos selvagens, mas eles venceram todos os medos e assim realizaram um bonito trabalho de evangelização, catequizando os selvícolas, os selvagens, levando Deus ao coração de homens e mulheres que ainda não conheciam o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, nosso Senhor.
E assim a Sheila torna-se esse grande apóstolo do Senhor, com devoção maravilhosa à Virgem Santíssima, onde escreveu vários poemas à beira do mar, exaltando a figura da Virgem na caminhada de sua vida vocacional, como religioso, como sacerdote do Senhor. Hoje, meus irmãos e irmãs, também no Santo Evangelho, nós vimos Jesus fazendo a oração sacerdotal, pedindo a unidade de todos nós, que reine entre nós esta unidade, esta união que o Senhor quer e deseja, a mesma unidade que reina entre Ele e o Pai e o Espírito Santo. Eu te rogo por eles, ó Pai, para que sejam um como eu e tu somos um. Tudo que é do Pai pertence ao Filho, e tudo que é do Filho pertence ao Pai, na graça do Espírito. Nós pertencemos a Cristo, nós pertencemos a Deus, e agraciados pelo Espírito do Senhor, nós nos esforçamos para cumprir a sua vontade, para realizarmos a vocação que Ele nos dá, para que esta unidade, esta união seja sempre mantida na igreja, na paróquia, nas pastorais, nos nossos grupos, ministérios e serviços, que nós busquemos sempre esta unidade, esta união verdadeira, para que o Senhor nosso Deus nos abençoe cada vez mais, nos fortaleça na nossa fé, e para que cada um de nós, realizando a missão, o trabalho que Ele nos dá, possa se apresentar diante dele um dia no reino dos céus. Temos aqui, Josimar, de nós, esta imagem veneranda de São Francisco de Assis, o padroeiro de sua comunidade de origem. Ninguém mais do que Francisco de Assis imitou Cristo em sua pobreza, em sua humildade, em sua doação, em seu serviço aos irmãos. Francisco de Assis, que recebeu os estigmas, as chagas em suas mãos, em seus pés, demonstra assim todo o seu amor que tinha ao Cristo, que foi agraciado com os santos estigmas, as santas chagas. Francisco de Assis, homem santo verdadeiramente, que já em vida realizava milagres em nome do Senhor, santo popularmente conhecido de todos nós, santo da humildade, amigo e irmão da pobreza. Francisco de Assis, que não tinha medo de nada nem de ninguém, pregava a palavra de Deus, nem mesmo da morte, pois ele dizia: bendita seja a minha irmã morte, porque através dela eu verei o meu Deus que está no céu, Jesus Cristo nosso Senhor. Somente um homem de grande santidade poderia exclamar que a morte é bendita para aqueles que creem no Senhor. Hoje também, dentre as intenções desta missa, celebramos o 7º dia de nossa mãe amiga Antônia Garcia da Cruz, Toninha. Que Deus no céu acolha a Toninha e a todos aqueles que já partiram. Toninha deixou um grande exemplo de amor a Deus, de fé, de oração, de serviço, de caridade, acolhendo a todos que estavam com ela na caminhada da vida. Partiu para o reino dos céus há 7 dias atrás e certamente foi acolhida pelo Senhor ao lado da Virgem que intercede por Toninha e por todos aqueles que partiram deste mundo para o céu. Os familiares, parentes e amigos de Toninha estão aqui conosco. Que Deus os conforte, que Deus os console, que Deus os anime, porque somente Deus nesta hora para nos consolar e nos confortar, somente a palavra do Senhor para nos dar aquela força, aquele ânimo para superarmos a saudade ou a tristeza que a morte provoca e caminharmos com fé e esperança para o reino dos céus. Por tudo isto, meus irmãos e irmãs, agradeçamos a Deus, porque Ele é o Senhor de todos nós, e servindo a Ele, na pessoa do nosso próximo, seremos acolhidos no reino dos céus, como verdadeiros discípulos, apóstolos e missionários da sua palavra. E leva-me por onde quiseres, meu bom pastor.